algumas notas em relação ao jogo do Benfica ontem com o Basileia, ainda ao segundo jogo de preparação, logo as conclusões são obviamente muito precoces, mas de sublinhar sobretudo a manutenção das ideias, das principais ideias da época passada, uma pressão alta muito evidente e uma reação à perda agressiva, exatamente da mesma forma como começou a temporada passada, tendo que tem mais um ano de trabalho em cima e naturalmente as coisas esperam-se que estejam um bocadinho mais evoluídas neste início de temporada. Pareceu-me, houve algumas variantes na forma como a equipa se estruturou defensivamente perante a saída do adversário, ou seja, naquela pressão mais alta. Por vezes houve ali uma troca, sobretudo na primeira parte mais evidente, entre Di Maria e Rafa. A equipa defende geralmente em 4-4-2, com os dois o avançado centro, neste caso o médio ofensivo ou o falso 10, a alinhar ao seu lado para a pressão. E umas vezes foi Di Maria, outras vezes foi Rafa, mais frequentemente Rafa, até porque veio um pouco na linha da continuidade da época passada. Não é muito relevante nesta fase e poderá ter sido apenas circunstancial face ao posicionamento dos jogadores naquele momento, mas poderá ser uma situação a ocorrer durante a temporada se este for o 11 mais parecido com aquele que vai ser titular ao longo do campeonato, das provas nacionais e internacionais. Porque basta pensar que um é destro e outro é esquerdino, e nesse sentido a forma como dificultará a saída do adversário poderá ser, ou a forma como o pé dominante poderá dificultar a saída do adversário poderá ser importante em alguns jogos, eventualmente ao longo da época. E também poderá ter a ver com a gestão de esforço, com a situação de Di Maria, que poderá ter que ser um pouco mais protegido de alguma forma, e estando numa posição mais de defensiva de um dos flancos, poderá ser obrigado, embora menos diretamente pressionante na saída de bola, poderá estar mais em constantes vai-vens para tentar impedir que a bola chegue por fora para o lateral contrário, eventualmente. Mas isto são apenas especulações, extrapolações, e portanto não há nada de concreto ainda que me pareça relevante. Depois, o que me parece mais evidente é que aparentemente há um pouco maior ou menos risco, uma tentativa de menor risco na cabeça de alguns jogadores, não necessariamente na cabeça de Roger Schmidt. Parece-me que a linha defensiva se apresenta um pouco baixa demais e com isso obriga que o duplo pivô se junte mais para proteção à linha defensiva e crie um espaço muito evidente entre os homens da frente, os homens que pressionam de forma mais efetiva, e a segunda linha, a linha que tenta impedir que a bola atravesse pelo corredor central e chegue aos médios contrários. Poderá ser trabalhado, obviamente que não é grave nesta fase isso acontecer, mas pareceu-me evidente que algumas das dificuldades provocadas pelo Basileia ontem se prenderam com essa linha defensiva mais conservadora por parte da equipa encarnada. Porque uma equipa, quando defende, convém defender, ou quando pressiona, convém pressionar em bloco, de facto, porque resta pouco espaço entre linhas. Obviamente que vai sobrar espaço nas costas, mas para isso é que também é preciso um guarda-redes dominador no controle da profundidade e uma defesa também rápida que chegue lá com alguma facilidade para tentar impedir que haja oportunidades criadas por parte do rival. Isto pareceu-me o mais evidente em termos defensivos, mesmo João Vítor alinhando como lateral direito não me pareceu um problema em termos defensivos. A situação em termos ofensivos, há aqui algumas nuances muito interessantes em relação à época passada. O Benfica tinha claramente um problema de largura, na minha opinião, na época passada, sobretudo porque sobretudo quando não havia Bá, a equipa tendencialmente se metia muito por dentro, porque Orches não consegue naturalmente chegar à linha final para cruzar como consegue Bá. O próprio Gilberto tinha dificuldade nessa situação, até ia muito mais pelos meios espaços, pelo corredor interior, para tentar fazer a diferença, entregando a um falso extremo, porque não é um extremo, a linha lateral, ou seja, havia claramente essa dificuldade desse lado, e Grimaldo também se metia muitas vezes por dentro do lado contrário, a equipa afunilava muito o seu jogo, bloqueando-se em alguns momentos a si própria. Acabou por correr bem em termos nacionais com a conquista do campeonato, mas houve momentos, sobretudo mais avançados no campeonato, em que as coisas houve ali um certo bloqueio mental e falta de criatividade, e que também se prendia eventualmente com a dificuldade de encontrar espaços pelo meio, porque a equipa estava de facto muito concentrada no corredor central. Com
Jurasek com o Ristich, curiosamente, que vem da época passada, há claramente uma ideia do lado esquerdo de simetria, ou seja, com Bado do lado direito e com Ristich barra Jurasek do lado esquerdo, a equipa tem uma largura que pode ser muito importante perante blocos baixos, perante blocos mais conservadores. Claramente uma boa entrada de Jurasek no Benfica, um lateral muito colado à linha, com o Benfica na primeira parte a sobrecarregar o lado direito, com Di Maria, com Rafa, por vezes até pisarem quase os mesmos caminhos, e com Bá também por aí, às vezes até com João Mário, para depois libertar no espaço contrário em Jurasek, e a coisa, embora não esteja, obviamente, ainda muito oleada, é perfeitamente natural, parece-me que é uma boa ideia para o Benfica atacar esta época com um lateral muito mais próximo da linha. Depois, Ristich, na segunda parte, também me pareceu dar aquilo que nós tínhamos visto pouco na época passada, ou apenas a espaço, porque havia Grimaldo. Ou seja, Ristich também é um jogador que, apesar de entrar menos perto da linha do que Jurasek, é um jogador que procura um terreno ali entre linhas, entre espaços, neste caso, entre o lateral e o central também. Consegue ao mesmo tempo dar essa largura à equipa, porque o Grimaldo era muito ainda mais de interior do que propriamente Ristich, ou seja, os dois jogadores estão a arrancar bem a temporada. Ristich muito ativo na segunda parte do jogo de ontem frente ao Basileia, com o Benfica a jogar de forma diferente, precisamente porque do lado contrário não há quem dê largura, ou seja, João Vitor pode até fazer o posicionamento de defesa direito, mas dificilmente conseguirá ocupar esse espaço como ala direito, por boas qualidades que tem no relacionamento com a bola, porque é claramente um jogador que toca bem a bola, é rápido, consegue chegar à frente e recuperar com relativa facilidade, mas depois para ocupar terrenos mais adiantados, como faz Bá, por exemplo, que chega muitas vezes à linha para cruzar, não tem esses argumentos, nem tem essa escola para que o possa fazer. Ou seja, a equipa na segunda parte, ao contrário da primeira, em que atraía de um lado para libertar do outro, na segunda parte sobrecarregava o lado para atacar por aí, o que acabou por explicar algumas das dificuldades em criar algum perigo na segunda parte e a ser tão contundente como foi na primeira. Notas importantes, Coque chegou obviamente a assumir Di Maria primeiro pela classe e clarividência que dá a todo aquele ataque. Curiosamente, não pareceu-me já estar a jogar de forma alegre, o que é ótimo para um jogador que deixa aqui um ou dois patamares para uma liga, embora que é uma liga que conhece, mas é uma liga que não tem o mesmo interesse ou o mesmo glamour que a liga italiana, a liga francesa, a liga inglesa ou a liga espanhola, mas está claramente, sente-se em casa e percebe-se isso na forma como joga, muito ativo, muito humilde até em alguns momentos na forma como distribui, como joga, como participa, e essa clarividência foi evidente na forma como marcou e acabou por libertar também para alguns dos melhores momentos da equipa na primeira parte. Parece-me que Sheldrup está a encarar esta segunda vida, entre aspas, obviamente, no Benfica com muito boa atitude e muito boa vontade de mostrar de facto o talento que me parece ter. Muito bons pés, obviamente que sim. A segunda parte foi um bocadinho estranha porque a equipa estava muito junta em termos ofensivos, porque de facto por lado direito praticamente não existiu, e quando isso era Sheldrup que se encaminhava por aí, ou que tentava encaminhar o jogo por aí, mas ele sente, como o destro, sente-se muito mais confortável do lado esquerdo para o meio, jogando no meio, e é natural que com três jogadores que precisam do meio, ou seja, Neres obviamente precisa do meio porque mesmo jogando na direita vai para aí, Sheldrup precisa do meio porque jogando na esquerda também vai para aí, e ontem jogou na direita, o que condicionou ainda mais em termos de amplitude de movimentos, e também Ostens, que jogou sobre a esquerda para ir para o meio, embora tenha dado, e bem, muitas vezes largura por esse corredor, a equipa estava um bocadinho comprimida no corredor central, e aí notam-se obviamente algumas limitações para Sheldrup partir desse flanco. Mas mesmo assim foi claramente o jogador em sinal mais na segunda parte, um jogador que se mexeu muito bem, foi irreverente, teve momentos interessantes na forma como se libertava da pressão direta sobre si e sobre a bola. Tem alguns momentos em que podia finalizar de primeira, obviamente que sim, mas foi claramente um jogador a mostrar muita qualidade ontem, ou pelo menos qualidade que
fazem com que olhemos já para ele como uma opção para a temporada. Obviamente que, em termos de titularidade, a coisa está complicada, ainda mais confirmando-se a continuidade de Gonçalo Guedes, embora um pouco mais lá para a frente na temporada. A concorrência é muito alta, mas Sheldrup tem de facto coisas que os outros não têm, aquela capacidade de irreverência a partir de 1 para 1, até poderá eventualmente participar no corredor central, jogando na posição de Rafa, ou jogando na posição de Di Maria, se jogar por esse corredor, ou de Neres, como jogou ontem na segunda parte, também pelo corredor central. Parece-me ser um jogador interessante porque é veloz, porque tem técnica, porque tem capacidade de levar a bola e transportar. Falta ali alguma coisa física para os embates, mas a sua capacidade de resistir à pressão já é bastante evidente e poderá ser um jogador muito importante ao longo da temporada. Estas são, para mim, as principais notas. No mercado, nota-se que ainda falta alguma coisa ao Benfica, sobretudo do lado direito da defesa. Eu continuo a achar que o Benfica precisa de um guarda-redes diferente, mas isso são decisões que o Benfica terá de tomar no mercado, tendo em conta que o jogador que está mais perto, embora ainda longe do Benfica, se chama Bento e me parece um guarda-redes muito parecido com o Vlaco Dimos em termos dos seus argumentos para o dia-a-dia. Algumas dificuldades de cruzamentos, algumas dificuldades na retenção de bola, algumas dificuldades também na distribuição. Portanto, um guarda-redes que tem o seu valor, como tem o Vlaco Dimos, mas que neste momento para o Benfica, e ontem voltou-se a notar em alguns momentos, o Vlaco Dimos não se sente nada confortável com a bola nos pés, e o Benfica beneficiaria de manter todos os argumentos bons que o Vlaco Dimos tem, ou seja, a capacidade entre os postes, o foco, a concentração, e acrescentar ali algumas valências em termos de jogos de pés e controle da profundidade e segurança com a bola, para dar um salto, um passo em frente em relação ao seu futebol. Vamos ver o que ainda acontece em termos de mercado. Provavelmente o Benfica não quererá gastar dinheiro no outro lateral, mas tendo em conta que de repente poderá ficar por algum motivo, isto todos esperamos que não, porque as lesões são as coisas, é o que pode acontecer de pior para um futebolista, de um momento para o outro. Eventualmente até nem será João Vítor a jogar como lateral direito, mas Osnos, pela capacidade que mesmo assim em relação ao João Vítor tem para levar a bola um pouco mais à frente que o defesa brasileiro. É uma mentalidade completamente diferente. João Vítor tem uma mentalidade de defesa, não tem uma mentalidade de ala, e isso, ou tem uma mentalidade central, se quisermos, muito mais próximo da sua própria baliza, provavelmente da baliza adversária. Isso vai refletir-se sempre que for chamado, embora possa disfarçar aqui e ali em alguns momentos.